Crenças limitantes e quais são as causas verdadeiras que estão te atrapalhando. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Nina Bonatti, eu sou coach de desenvolvimento humano, terapeuta energética espiritual ou terapeuta holística e estou eu falando do canal Terapias com Motivação. E antes de tudo, se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, coloca aí nos comentários, ou pode estar colocando outros assuntos também que você queira saber. Tem o link na descrição, que tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram. É só vocês clicarem que eu vou estar disponível para responder. E de onde, Nina, vem este assunto? Bom, primeiramente sempre vem de mim, é claro, né? Porque eu sou uma pessoa, na verdade eu era, não tá tanto assim, que era cheia de crenças limitantes. E eu decidi procurar a verdade, mais nada que a verdade. Eu estou cá falando para vocês, para ficar mais fácil um pouquinho, porque se vocês forem sozinhos, vai dar trabalho. E eu vou estar falando alguns tópicos, né, que pode estar acontecendo com vocês, aconteceu comigo. E pelo estudo e abertura de consciência que eu fiz, hoje eu fiz esses laços aí, dessas crenças limitantes. Pelo amor de Deus, gente, é o campo mais difícil de trabalhar, de tratar dentro das terapias energéticas. Bom, vamos lá. Tópico 1. Crença de pai e mãe. Gente, não é que eu estou falando mal de pai e mãe, mas as nossas crenças vêm pelos nossos cuidadores. O que acontece? Né? Eu tive uma criação que minha mãe falava muito: dinheiro é sujo, dinheiro não é capim, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, tudo aquilo de negativo, de uma desgraça no mundo. Gente, se dinheiro fosse do jeito que o povo fala, a gente não precisava dele. Como que eu vou precisar de alguma coisa que é ruim? Então nós temos que parar para analisar e observar o que as pessoas, as crenças aí que foi passada para nós. Ai, a casa não é sua, dinheiro não dá em árvore. Eu tô dando exemplo de dinheiro, porque são várias coisas aí que, além de pessoas da nossa família nos passar as crenças deles, o que é certo para eles, aí vem depois escolas, amiguinhos, conforme a gente vai crescendo, né? Outros familiares e, por fim, vai tendo um relacionamento íntimo e vai virando aquele bolo de neve, gente. Porque dependendo do jeito que a gente é criado, de como nós somos condicionados naquele meio assim que nós estamos, ou vai dar problema, que foi no meu caso, muito problema, não é mesmo? Ou você vai ficar mais ou menos assim, ou às vezes vai ficar com pouca crença. Então, eu torço para você ter pouca crença, porque eu tive muita crença devido à criação da minha mãe. Isso me atrapalhou demais. E por que muitas das vezes a gente não lembra dessas crenças? Bom, o nosso consciente, que é tudo que a gente lembra, com o inconsciente é como se fosse tudo a mesma coisa. Sim, gente, é como se fosse uma caixa. Você tem uma caixa aqui, e conforme aquilo não vai colocando dentro do nosso consciente, por isso que é repartido, consciente, inconsciente, subconsciente, vai ficando e vai passando aquilo tudo para trás, que vai no inconsciente e inconsciente. Então, assim, ele vai repartindo, porque o nosso cérebro ele é bem inteligente, né? Então, assim, se ficar tudo no consciente, aí a gente vai capengar mesmo, por isso que a gente não lembra. Tópico 2. A agressão da nossa consciência. Isso tem demais, gente. Aconteceu comigo, às vezes vem acontecer, mas o que acontece hoje? Por eu estar mais espertinha, já estudei sobre o assunto, sei muito bem como que acontece o negócio, eu não deixo pessoas mais fazerem isso. Não que elas não tentem, né? Mas quando tem esse procedimento, aí no caso, eu já analiso bem e observo o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu sou professora de dança do ventre. E teve uma vez uma pessoa falando assim pra mim: não, porque tá errado o jeito que você dá aula. Não era a minha professora isso, era outra pessoa, que não tinha nada a ver com dança. Bom, primeiramente, gente, a pessoa nunca fez dança, não sabe o que é dança do ventre, nunca estudou um instrumento, nunca nada. Como que uma pessoa vai falar alguma coisa sendo que ela nunca fez e ela não entende?
Mas por que eu estou falando isso? Estou dando um exemplo que foi uma agressão de consciência, por quê? Porque a pessoa falou que eu não sabia dar aula. Não é assim. Você está falando errado. Como que a pessoa fala isso? Ela nunca fez dança, ela não sabe o que é. Entende como que são as coisas? Então isso é um tipo de agressão. Vou dar exemplo de outra coisa. Para quem tem religião aí vamos supor que a pessoa não tem religião, ou é de outra religião, religiões diferentes. Não, porque a Bíblia está errado. Vamos supor que você é uma pessoa evangélica. A Bíblia está errado e eu falo, não, porque não é assim, não é assado, discorda e eu tento colocar a minha verdade na pessoa. Mas espera aí, a verdade cada um tem. Então, tudo que invade o nosso campo da consciência é agressivo. É uma coisa que eu estou falando que a pessoa está errada, estou empurrando aquilo e eu quero que ela pense do jeito que eu penso. Então, isso tem demais da conta e é uma coisa assim bem prejudicial para a gente. Que até mesmo nós passamos a ser pessoas que a gente não quer ser. Briga com as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes, muitas das vezes, a gente quer agradar essas pessoas, não é mesmo? E aconteceu 880. Ou eu não olho pra sua cara e brigava, ou tinha que concordar, porque às vezes eu gostava da pessoa, principalmente em relacionamento, viu? A gente faz muito, porque pessoas que agridem a nossa consciência, a gente tem que parar 1000 vezes para pensar, será que eu quero essa pessoa do meu lado? E por que eu tô falando isso? Porque desvalida o que a gente é e o que nós fazemos. É claro que nós temos que ouvir as outras pessoas, sim, as diferenças são importantíssimas, né? Porque pessoas também que tudo concorda com a gente, nós temos que ter cuidado. E também pessoas que discordam de tudo, também nós temos que ter cuidado. A gente tem que passar pelo crivo da razão, sem precisar de humilhar e nem desvalidar ninguém. Número 3. Gente, agora vocês vão me bombardear. Na televisão passa crença limitante? Demais da conta. Programas. Ah, mas como assim? Vou lhe explicar. Quando eu estou assistindo uma TV, estou ouvindo uma música, o meu cérebro está sendo reprogramado o tempo todo, porque nosso cérebro é uma máquina. E o que acontece? Não tem nada separado. Energia e matéria, tudo a mesma coisa. Aquilo ali é um tipo de energia que eu estou assistindo. Então, por exemplo, se eu estou vendo um filme de terror, eu estou participando também lá dentro daquele filme de terror. É como se eu fosse a pessoa que está sendo matada, está sendo perseguida, porque não tem separação. Eu não estou no sofá e o filme está lá. Tudo está interligado, tudo interage com as coisas. Porque quando a gente não vê com nossos olhos, a gente acha que não existe nada, né? Mas existe sim. A quântica, ela prova isso, ela comprova isso, que tudo é onda. Então, se tudo é uma onda e saiu de uma onda só que foi Deus, então tudo é compartilhado. Isso são passado para nós como mensagens subliminares. Muitas das vezes as pessoas estão passando mal, estão aumentando o medo, estão tendo problema, porque estão sendo reprogramados o tempo todo. Tem reprogramações boas? Sim, de músicas boas, filmes bons, livros com conteúdo que nós reprogramamos também, não é só com negativo não. E aí se dá no nosso campo mental que ataca as crenças limitantes. Tópico 4, crença limitante são sentimentos. É tudo aquilo que eu sinto. Eu sinto medo. É uma crença. Da onde que tá vindo? Não sei. Pode ser de um filme que eu assisti, ficou lá no meu inconsciente, começou a me programar? Pode. Ou pode ser de uma coisa que eu ouvi na infância? Pode também. Então ele cria um sentimento. Então isso atrapalha a gente demais. Porque é uma coisa que a gente vai sentindo e muitas das vezes, lembra, pode passar para o nosso inconsciente e aí nós não sabemos de onde que vem aquilo. Por isso que eu sempre recomendo tratamentos com florais de Bach para as pessoas, para mudar essa frequência vibracional que vai tratar o nosso sentir, os nossos traumas, e aí mudando essa vibração, a gente passa a estar positivo na vida, em vez de ficar com tanto bagulho na mente, porque tem pessoas que não conseguem nem fazer meditação. Número 5, tópico 5.
Nina, crença limitante pode vir de trauma? A maioria que vós pensais, sim, ela pode vir de trauma. Por isso que ela é tão difícil de tratar. A maioria está no nosso inconsciente, que a gente não sabe de onde que veio aquilo, nem de quem que veio aquilo. E, para piorar, pode ser por traumas? Sim, que aconteceu na infância ou não. E aí, gente, para tratar isso, tem que ser outra técnica, que é uma técnica que eu trabalho com a TDR, e ela faz o desbloqueio dos traumas. Só que tem um porém. Quando nós passamos por algum trauma, ou vários traumas, que foi no meu caso que eu passei por vários traumas, tem que tratar ele bem rápido. Porque se deixar aquilo criar um bloco energético, que ele vai crescendo uma massa mesmo, energeticamente falando, e aquilo vai aumentando, gente, passa-se mais para frente para o campo mental. Porque primeiro é criado o trauma. Eu tenho aquela sensação do trauma aqui no meu coraçãozinho, porque a pessoa passou muita raiva em mim, ou um desgosto, seja lá o que for. Cria-se um sentimento daquela raiva, cria-se um sentimento daquele problema que aconteceu. Aí vai para a cabeça, que é o meio. E assim cria-se as crenças limitantes, que depois, se não forem tratadas, elas viram doenças, sim, e cai no campo espiritual, vira até processo auto-obsessivo. Então, o percurso é um pouquinho longo, né, que pode gerar em meses até um ano, que aí os problemas vão piorar, porque pode virar psicopatia, síndrome de borderline, síndrome do pânico. Então o buraco é mais embaixo, o negócio é bem sério. Tem um monte de gente que tá com esse problema aí e não sabe da onde. Eu trabalho como coach, mas o meu coach é desenvolvimento humano para a área energética mesmo, a área espiritual. Isso que é tão difícil a pessoa tratar a crença limitante. Ela não sabe da onde que tá vindo isso, ela não sabe se é um trauma, e aí tem que analisar direitinho com um profissional como que é esse processo, como que foi desenvolvido. Eu faço tudo isso pela mesa quantiônica, ok? Que é da parte das terapias. Eu fiz essa junção do coach com as terapias. Caso a pessoa também quiser fazer só as terapias, não tem problema. Vou colocar aqui no card para vocês assistirem meus primeiros vídeos. Para vocês agora, ativa o sininho, assine o canal, curte ou descurte, fica à vontade aí, para o canal subir e outras pessoas estarem vendo esse assunto também e poder estar ajudando aqui o assunto. Da onde, Nina, que você tirou essa coisa de crença aí? Bom, gente, eu tive muito problema com crença limitante e traumas. Isso aí eu sou especialista, viu? Eu acho que já pode me dar um troféu, porque eu vou pro Guinness Books com esse negócio aí dentro de uma família totalmente desestruturada, desequilibrada. Meus pais eram alcoólatras, tá? E tinha muito processo de tortura, abuso. Isso eu tô falando comigo, ok? Então, assim, a minha mãe era extremamente agressiva comigo. E aí, no caso, além disso, é uma mãe narcisista, né, que nem era síndrome de borderline. Quem tem mãe narcisista aí sabe muito bem como que é. Os filhos não são amados de forma alguma pelas mães narcisistas, tá? Eu fui totalmente um bode expiatório da minha mãe, porque eu fui filha única dela. Então, assim, minha mãe já me torturou bastante, já me agrediu bastante. Então, ela enfurnou várias coisas que ela achava que era certo dela pra mim. Então, eu fui criada, gente, uma pessoa que eu vivia ouvindo, escutando dela, né, que eu era feia, que eu era um lixo, que eu não ia valer nada na vida, que eu não ia ser nada na vida. Eu cresci com uma desvalia muito grande, um medo de fracassar e uma insegurança muito grande. Então, para eu poder estar gravando esses vídeos, né, para eu poder estar desenvolvendo a minha vida, eu tive que fazer muito tratamento, com muito estudo, para desfazer esses nós, principalmente das crenças limitantes e dos traumas que eu tive quando eu era pequena. E quem é o vilão dessa história aí de crença limitante? Somos nós mesmos, gente, porque nós passamos pela experiência e também nós temos o fluxo de desenvolver elas, desfazer elas. Nós podemos pegar essa crença limitante e transformar elas em algo transformador na vida das pessoas. Aí vocês perguntam, Nina, mas como? Por exemplo, eu tive muito processo de medo com fracasso e insegurança. Eu tinha muito receio de falar em público,
de dar aula, porque hoje eu dou aula. E olha que engraçado, hoje eu tenho que estar no meio do público, com pessoas me olhando, me observando. E o meu medo era sempre de ser criticada, porque eu fui muito criticada. E hoje é por isso que eu estou passando isso para vocês, porque eu venci esse medo e essa crença que eu tinha dentro de mim, junto com os traumas, né? Pra tá passando isso para vocês, que existe solução sim. Se existiu para mim, existe para todos, para quem quer ter essa mudança. Eu vou passar uma dica aqui para vocês analisarem se vocês estão dentro da crença limitante ou as pessoas que vocês convivem estão dentro da crença limitante. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era pequena, desde pequena, assim, eu ouvia muito a minha mãe falar assim: homem não presta, homem não vale nada. Só que aqui hoje eu observo, sem julgamento, é claro, que ela não vivia sem homem. A pessoa tá falando, homem não presta, por que ela sempre tá saindo com homem e sempre não fica sem homem? Então tem algo aí bem discrepante, tem alguma coisa aí que não tá batendo o tic-tac. É esse exemplo que eu deixo para vocês hoje, para tudo na vida, para vocês analisar o que a pessoa tá falando. Tá bem coerente do que ela tá fazendo? Enquanto que eu não mudei esses paradigmas, nada na minha vida mudou. Porque muitas das vezes vocês vão ter que ir sozinhos, ou uma pessoa que passa para vocês uma dica, ajudem se vocês tiverem ajuda, ou vocês vão ter que fazer tratamentos com uma pessoa especializada, tá? Eu vou deixar meu link aqui, novamente estou falando, do WhatsApp, caso vocês queiram saber mais, ou fazer tratamentos, ou fazer o processo de coach, ou consultoria ou mentoria, eu trabalho com isso também, pode mandar um zap, que aí eu vou responder tudo que vocês queiram saber. E hoje eu falei sobre crenças limitantes, quais são as causas verdadeiras que estão te atrapalhando. Passei alguns tópicos para vocês de como que foi o meu processo também dessas crenças limitantes, como que eu me libertei e me liberto até hoje. São as causas possíveis que podem estar atrapalhando vocês nessas crenças. E eu fico por aqui hoje. Um beijo, tchau e até. Fui!